Então, continuando com o estudo do nosso livro, olhando para a alma das crianças, hoje mais uma parte, né, que é mais um trabalho do Bert Helling. Ele foi fazer um trabalho num orfanato. Olha que interessante. Então, eu já vou dar continuidade. Para quem não tá, para quem não se interessa em assistir o que já passou, no meu Instagram, @Fernanda Constelação, no meu YouTube também, Fernanda Cardoso, vocês vão achar, eu tô gravando sistematicamente, uma vez por semana, tá bom? Então vamos lá. Então, o nome desse atendimento é Eu por Você. Foi denominado Eu por Você, o título, né? Então, ele começa falando com um grupo, só explicando para vocês, é um grupo de pessoas, pode ter umas 200, 300, 500, ele transmitia também para televisão, e aí ele fica no meio vazio, meio é o campo. O Hellinger é o facilitador, o criador da constelação. Então, nesse livro aqui, ele estava trabalhando com pessoas que estiveram no orfanato. Então, aí ele começa, Hellinger, ok, agora vamos continuar com o trabalho. Quem gostaria, ele chama alguém para ser atendido. E aquele atendimento serve de base para outras pessoas. Todo mundo é beneficiado, porque tudo que se ensina ali é aprendido, né? Aí ele fala assim, para uma moça de um orfanato, porém já maior de idade. Aí ele fala, você quer vir agora para fazer o trabalho? Aí ela, sim. Aí ele pergunta, você conhece seus pais? Aí ela fala, sim, eu conheço ambos, meu pai e minha mãe, embora tenha vivido no orfanato, né? E seus pais são de onde? Aí ela fala, meu pai é dos Estados Unidos, Alabama, e minha mãe é alemã. E o Hellinger, como é a relação dos seus pais? A moça, na verdade, é muito boa. E Hellinger, que bom, estão juntos? Aí a moça, sim. E por que você foi para o orfanato? Né? A moça, porque eu não me entendia com meu pai. Você nunca brigou com ele? Ih, tocou o telefone aqui. Deixa eu desligar, gente. Desculpa. Não posso atender agora, né? Por que você foi pro orfanato, né? Se seus pais viviam tão bem, eram tão felizes, né? E ele disse, porque eu não me entendia com meu pai. Você brigou com ele? E ela, sim, eu não via outra opção. Quem mais estava com raiva dele? Ele perguntou. A moça, como assim com raiva? O Hellinger, eu estou apenas perguntando, porque ele já tinha visto que tinha coisa errada, né? Não me entendia com meu pai. Não sei o motivo, não sei por que eu não me entendia com meu pai. Você tem irmãos? E ela responde, sim, tenho uma irmã. Mais velha ou mais nova? Aí ela responde, mais velha. Algum de seus pais teve outro relacionamento antes? Olha, ele já tinha percebido o que estava vendo ali. Meu pai já foi casado. E essa outra mulher, como ela é? Ela responde, não a conheci. Quem é ela? O que falavam sobre ela? Ela respondeu, que ela é tailandesa. Era tailandesa? Seu pai viaja pelo mundo? Não, ele foi soldado no Vietnã. Passou férias e serviu em outros lugares também. Eu não sei direito. Aí Hellinger, ok, vamos ver o que podemos fazer com você. Vou colocar 2 pessoas. Quando ele fala vou colocar 2 pessoas, ele quer dizer que vai colocar 2 representantes. Ele vai pegar pessoas aleatórias que estão ali em volta e essas pessoas vão entrar no campo representando o campo morfogenético da cliente, da moça, tá? Vou colocar 2 pessoas
Você já tem ideia de quem eu vou colocar? Perguntou para ela. Eu estou sempre conectado àqueles que são excluídos. O Hellinger falando. Ele tem uma tendência a se conectar com quem é excluído. Quem é o excluído aqui? A moça, não faço ideia. Aí o Hellinger explica. A tailandesa é a excluída. Ele já percebeu todo o movimento. Imagina que ela tenha raiva do seu pai. Você a representa. A moça, no campo morfogenético dela, representa a tailandesa para o pai. Porque isso é algo da constelação. Quando um cônjuge, por exemplo, vamos supor, uma pessoa casa aqui agora, estou só dando uma pausa. Uma pessoa casa, mas ele abandonou uma noiva, abandonou um casamento, passou alguém para trás, alguma coisa ficou perdida no relacionamento anterior. Isso é da lei da constelação, tá? Dos relacionamentos. Um filho, um descendente, alguém que vem depois, entra no campo, fazendo parte do campo, do clã, representando aquele que foi excluído. Olha como é que são as coisas. Para quê? Para ser honrado, para ser visto. Olha que coisa. Então ele fala, isso aí acontece em todas as situações, é uma lei, tá? Aí ele já explica para ela, a tailandesa é a excluída. Imagina que ela tenha raiva do seu pai. Você a representa no seu clã, né? Quer dizer, o pai casou de novo, tem outros filhos, mas essa moça veio tudo isso é no campo energético, tá, gente? Né? Ela nem nunca ouviu falar dessa tailandesa, mas acontece. Por isso que você brigou com seu pai. Ela nem sabe por que briga com seu pai, com o pai dela, não entende por que tem desentendimento entre eles. Não porque você tenha algo contra ele, mas porque a tailandesa tem algo contra ele. Você se identificou com ela. Essa é a imagem que tenho. Naturalmente, preciso checar isso. Quer dizer, ele imaginou, ele viu, mas ele não tem certeza. Então, ele precisa colocar representantes no campo para ver como é que esses representantes vão se portar, para ver se a ideia dele, aquilo que ele viu, está certo. Além da moça, Hellinger escolhe um homem como representante do pai dela. Um homem qualquer ali do grupo. E uma mulher como representante da tailandesa. Vamos ver como é que eles vão se comportar. As pessoas que estão ali não estão ouvindo o que ele está falando, porque o espaço é grande, é um salão imenso, né? Geralmente é um auditório imenso, e só o Hellinger e ela é que ouve o diálogo, né? Como foi gravado para estudo depois, para poder escrever o livro, aí está sendo contado. Mas as pessoas que estão ali não sabem o que está se passando. Aí ela fala assim, para os representantes: confio completamente em vocês, que irão seguir exatamente aquilo que se passa em suas almas. Ou seja, ele está pedindo para que quem está entrando no campo faça exatamente o comando que der na alma dele, independente de saber o que está fazendo. Aí começa a constelação, tá? Hellinger fala para a moça como reação ao que foi mostrado na constelação. Provavelmente, ele está falando assim, provavelmente o que deve ter acontecido? O pai entrou no campo e ficou meio, o pai, representante do pai, né? Entrou no campo, ele deve ter ficado meio desgueio, meio de lado, ou até virado as costas para a mulher que estava representando a tailandesa. Então, não tem o vídeo aqui, é só o relato, tá? Então ele diz assim, o seu pai não é muito amável em relação a ela. Sabe o que isso significa? O que nós vemos na constelação? Ele viu, porque ele deve ter visto, ele está falando assim, ele a estrangulou. Olha, gente. Quer dizer, a pessoa deve ter feito, o homem que não sabe da história, ninguém ali sabe de nada, mas ele deve ter feito um gesto assim com as duas mãos, ou alguma coisa que indicasse para o Hellinger
que a mulher foi estrangulada. Olha, gente, que coisa séria, né? Você vê o que é a justiça divina. Nada fica sem reparação. Aquele que faz alguma coisa errada, isso é por minha conta, eu não estou lendo aqui não. Quem faz alguma coisa errada, ele fala assim, ele matou fulano e ficou por isso mesmo. Ficou nada. Lá na frente tem a reparação, pelas leis divinas, que a gente chama a fonte criadora. Quem não quer falar Deus, tem outra religião, a fonte criadora. Então, o Hellinger fala para o grupo, aí ele fala para todo mundo ouvir. A tailandesa se esconde atrás dela. A tailandesa, a moça que representava a tailandesa, vem e se esconde atrás da moça, filha daquele pai. E a cliente assume as suas agressões. Quando ela se esconde, a moça começa a ter os mesmos gestos, mesmo contorno da tailandesa. Olha que coisa impressionante. Vemos isso em seus punhos fechados. Ela assume aquilo que a primeira mulher reprime. Então, os punhos dela estão fechados com ódio, né? O Hellinger, após um instante, para a moça, a filha, né? Diz assim, diga para ela, vou me vingar por você. Ela diz, vira para ela, que estava atrás dela, e fala assim, vou me vingar por você. Por isso que ela não conseguiu conviver com o pai. Por isso que ela brigava com o pai, não explicava nem porquê. Aí o Hellinger mandou ela repetir, eu sou a grande aqui. E a moça repetiu, eu sou a grande aqui. O Hellinger, e você é apenas a pequena. E ela repetiu, e você sou apenas a pequena, sua pobre tailandesinha. Aí a menina repetiu, sua pobre tailandesinha. Quer dizer, a tailandesinha que foi enforcada, que ficou atrás dela, a representante, ela assumiu a condição de pequena em relação à menina, a filha, que veio depois. E o Hellinger diz para ela repetir, vou consertar isto. E a menina repete, vou consertar isto. E eu, a pequena. E ela repete, e eu, a pequena. Hellinger escolhe uma representante para a mãe da moça, segunda esposa daquele homem, e a coloca na constelação. Então, o Hellinger para a moça, diga a seu pai. Aí ela se virou para o pai e falou, ela é minha mãe. Ela repetiu, ela é a minha mãe. Ela é a única certa para mim. A única mãe certa para mim, né? E ela repetiu, ela é a única certa para mim. O Hellinger, não tenho nada a ver com suas outras mulheres. E a moça repetiu, não tenho nada a ver com suas outras mulheres. O Hellinger, sou apenas a criança aqui. Realmente, ele é apenas a criança aqui. E me tome como sua criança. E ela repetiu, e me tome como sua criança. Diga isso à sua mãe também, a mãe que tinha acabado de entrar no campo, né? Olhe para mim como sua filha e me tome como sua criança. O Hellinger, após alguns instantes, escolhe três homens. Vou pegar vocês três. Aí escolheu lá, aleatoriamente, 3 pessoas, tá? Deitem-se aqui no chão. Eu já expliquei anteriormente, vou explicar de novo. Toda vez que ele manda alguém deitar no chão, é porque essa pessoa está morta ou está muito doente. Então, vamos ver a sequência. Com a cabeça nessa direção, um pouco mais longe. Então, provavelmente colocou-se um pouco mais longe do grupo, né? Só para quem estiver entrando agora, tinha a moça do orfanato, aí ele colocou um representante para o pai dela, porque ela não se entendia com o pai e foi parar no orfanato.
ela colocou um representante para a tailandesa, que foi a primeira esposa do pai, e que nós já descobrimos aqui, só não tenho certeza, que ela foi estrangulada pelo pai. Olha que coisa, hein? E agora depois colocou a nova esposa, que é a mãe da moça, entrou no campo também, e agora ele coloca 3 homens deitados. Sugere que, vou continuar lendo, que tenham sido vítimas dele também. Vamos ver. Peraí. Deite-se aqui no chão com a cabeça nessa direção, um pouco mais longe do grupo, para representar que o que aconteceu foi em épocas distintas, né? Esses são os vietnamitas da guerra. Nossa. Aí pediu para a moça, olhe para eles. A moça olhar para os 3 vietnamitas que estariam deitados no chão. O Hellinger, após um instante, diz para a moça, vá para baixo, quer dizer, se abaixe, até os mortos, quer dizer, se ajoelhe, né? Vai para baixo até os mortos. Após um instante, Hellinger diz para o pai da moça, o assassino, diga-lhes, eu assumo isto, tá? E o pai da moça? É o representante do pai da moça, tá, gente? Não é ele, não. Eu assumo isto. E Hellinger, você não tem nada a ver com isso. E o pai da moça? Você não tem nada a ver com isso. Diz para a moça, né? E para a moça, levante-se. Então, dentro da constelação, é um movimento de extrema importância, um gesto de extrema importância, o curvar-se. Significa que está honrando aquelas pessoas. Então, a moça se curvou junto com a representante da mãe dela. Uma curvou para a outra. Perdi. Depois de algum instante, porque os movimentos são lentos, né? São movimentos da alma. O Hellinger diz para o pai, deite-se junto. Para a moça, levante-se, a mãe também, curve-se as duas. Ele mandou o pai, o representante do pai, se deitar junto com os 3 vietnamitas. E o Hellinger diz para a moça, diga para o seu pai, querido papai. E ela responde, querido papai, por favor, seja amável se eu continuar viva. E a moça, por favor, seja amável se eu continuar viva. E o Hellinger, depois de um instante, como é para o seu pai? Aí ela pergunta. O pai demonstra que não pode mais ser amável. Diga para sua filha, não consigo mais. O pai, não consigo mais. E o Hellinger diz, a culpa é grande demais. Afinal de contas, ele assassinou a moça. E o outro, apesar de ter a justificativa da guerra, mas assassinou os outros vietnamitas também, né? Então, quem faz isso não consegue se libertar. E aí ele diz, mas eu quero que você viva. E o pai diz, mas eu quero que você viva, diz para a filha. E o Hellinger diz para a moça, agora se vire, a mãe também, virem-se ambas. E aí ele pergunta para a moça, como você está agora? Né? Tento ir em frente, porque vejo que minha mãe é exatamente como meu pai. Deite-se junto também, de costas. Tudo isso tem significado, tá, gente? Cada movimento que a pessoa faz. Aí ele pergunta, é melhor ou pior ficar de costas, né? A moça, é melhor ficar de costas para não ver, né? Não quer ver. Vou carregar isso para você. Aí ele fala assim, levante-se agora, olhe para o seu pai e diga a ele, eu morro para que você viva. Aí a moça, eu morro para que você viva. O Hellinger, vou carregar isso para você. Ela responde, vou carregar isso para você. O Hellinger, após um instante,
como que é isso para o pai? Aí o pai, o representante do pai, tá, gente? E isso está errado. E o Hellinger diga-lhe, isso não é da sua conta. Aí o pai diz, isso não é da sua conta. O que eu faço é problema meu. Ele é responsável pelos atos dele. E o Hellinger disse, suma daqui. E o pai diz, suma daqui. E o Hellinger diz para a moça, agora você pode ir para a frente. Após o instante. Ok, pare, quer dizer, ela foi andando, né? Já é suficiente. E aí ele pergunta para a moça, como é que você está agora? Porque o pai mandou ela embora, isso não tem nada a ver com você, você não é culpada de nada, né? Aí a moça estou um pouco melhor. Os mortos devem se levantar agora, e a tailandesa também. Fiquem atrás dela, um atrás do outro. Aí pediu que os representantes dos mortos, dos vietnamitas, mais a tailandesa que foi estrangulada, ficasse atrás da moça. Todos em fila indiana atrás da moça. Aí ele diz para a moça, apoie-se nela, na moça tailandesa. Feche os olhos e respire fundo. A bênção vem daí. E agora também do seu pai. Então, nesse momento, esse movimento todo que aconteceu foi porque ela recebeu a bênção da moça tailandesa com a qual ela se identificava, para quem está chegando depois, e também a bênção do pai, que disse, você não tem que pagar pelos meus erros, sou eu que pago. Então, Hellinger, após um instante, para a moça, ele diz, como é que você está agora? Aí ela fala, melhor. Ok, o Hellinger diz, ok, isso é tudo, obrigado a todos. E aí, quando ele fala assim, obrigado a todos, os representantes vão saindo e vai ficando só quem ele pediu. Aí ele vira para o representante do pai e diz, e principalmente a você. Agora vou lhe mostrar como você pode se tornar você mesmo de novo. Gente, só para falar que eu tô no Facebook, no TikTok e no Instagram. E depois do Instagram, vocês podem entrar, @FernandaConstelação. Depois eu vou postar também no YouTube e mandar pelo WhatsApp, para quem está nos meus contatos, tá? Então, ele diz assim, e principalmente a você. Agora eu vou lhe mostrar como você pode se tornar você mesmo de novo. Imagine o pai dela, que é o representante, imaginando o pai dela, e curve-se bem levemente diante dele. Curvar, como eu já falei, é um sentido de eu honro você, eu vejo você, eu respeito você, você faz parte. Depois, vire-se para o outro lado. Aí ele se virou para o outro lado. Ok, muito bom. Agora para o grupo, aí ele vai explicar tudo isso, que é alguma coisa que a gente não entendeu. Este foi um bom exemplo de que todos somos iguais. Não importa o lado da guerra que você esteja. Né? Não importa. A guerra era Estados Unidos e vietnamitas, né? Agora chegamos à grande política mundial. Deixem passar mais uma vez por suas almas aquilo que disse sobre a diferenciação entre bom e mal, ou melhor, sobre a não diferenciação entre bom e mal. Todos são vinculados a algo do qual não podem escapar. É o que eu disse sobre o amor das crianças. Isso ficou claro aqui e pode ser visto muito frequentemente em famílias em que o pai esteve na guerra ou esteve vinculado à guerra. As vítimas também pertencem à família. Quem foi vítima, mesmo sendo guerra, fica vinculado àquela família. Então, vai ser preciso uma reparação. Algum descendente vai nascer se identificando com quem foi vítima. Aí ele vai contar uma história. Vou dar um exemplo. Havia um rapaz nos Estados Unidos, um tipo meio malandro,
Disse que seu pai havia sido um herói. Havia ajudado a conquistar a ilha de eu não sei falar. Então eu vou falar Iwo, Dima. Deve ser lá na Tailândia, né? Estava na companhia que fincou a bandeira americana lá, após 2 perdas. Coloquei os companheiros do pai mortos em combate. Coloquei, que ele fala, no campo. Chamou 2 pessoas para representar os companheiros mortos. Também coloquei 5 representantes das vítimas de Iwo Jima, não sei se fala assim, vítima dos americanos, porque tinha vítima dos 2 lados, né? 2 mortos aqui, 2 mortos ali. Também coloquei 5 representantes. Coloquei os companheiros do pai mortos em combate. Também coloquei 5 representantes das vítimas de Iwo Jima, vítimas dos americanos. Ele foi atraído por eles. O pai permaneceu completamente rígido, mas o filho foi fortemente atraído para os companheiros mortos de seu pai. Não conseguia ajudá-lo. Então coloquei o filho de frente para o pai e fiz com que dissesse a ele: vou até eles. O que você fizer não me importa. Ele disse: estava fortemente ligado aos mortos de seu pai. O pai só amoleceu, porque ele achava que estava certo. Depois de olhar o filho nos olhos e ver o que lhe havia causado com a sua rigidez perante os mortos. Então pôde respeitar os mortos e, junto com seu filho, se afastar deles. Vimos algo parecido aqui, entendeu? Não importa o lado, né? Aí ele volta lá para a moça, tá? Ele volta lá para a moça, que ainda está no campo, e diz assim: seu coração não pertence à tailandesa, mas aos mortos. Você os representa na família, mas eles devem ir até seu pai e seu pai até eles. Você é pequeno demais aqui. Ou seja, quando ele diz que a pessoa é pequena, que a pessoa veio depois. Ela não estava no meio da história, ela estava apenas representando, se identificando com as vítimas. Gostaria de dizer mais uma coisa desse contexto. Olha só, gente, a consciência familiar segue a lei, segundo a qual todos que pertencem têm o direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. É por isso que nessa consciência não há distinção entre bom e mal. Não interessa. Não interessa quem está certo, quem está errado, mas você não pode excluir ninguém. O preço que se paga pela exclusão é terrível. Aqui também vale outra lei. Os que vieram primeiro têm precedência em relação aos que vieram depois. Precedência na questão da hierarquia, tá? Então é por isso que ele diz assim: eu sou pequena, porque quem veio antes dela, a tailandesa, o pai dela, a mãe dela, são grandes em relação a ela, e ela é pequena, tá? Quem vem depois nunca deve se envolver em algo feito por quem veio antes. Quando alguém faz isso, fracassa. Isso acontece muito. Isso acontece muito. O que quer que você faça, se você se matar por expiação pelo seu pai, meu pai foi um assassino de guerra, vou me matar para pagar pelos erros dele. O que quer que você faça é à toa, não tem valor. Não ajuda ninguém, mas você tem a sensação de que é grande e inocente. Então, tem muita gente que faz isso. Eu já vi casos de pessoas que descobrem que o pai ou a mãe cometeu um assassinato, aí a pessoa vai... Não, só que não adianta nada. Você, na hora, você se sente grande, mas inocente, mas não tem valor nenhum para o universo, para a constelação familiar sistêmica, para
a fonte criadora, não tem valor nenhum. Todo herói que fracassa tem a sensação de ser grande. Ah, eu sou herói. Né? Mas depois estará entre os mortos, assassinado. O que adiantou toda a sua grandeza? É uma coisa que ele fala, toda a obra dele, quase sempre ele fala, não queira ser herói, todo herói morre. Ele diz para a moça, você sabe um pouco de inglês. Na obra de Shakespeare existe o Falstaff. Ai, eu falei certo. O gordo. Falstaff, nome do personagem de Shakespeare. É um teatro, né? Um personagem estranho. É esse mesmo, Falstaff. Ele deveria ir para a guerra, mas ficou para trás. Era um covarde e por isso sobreviveu. Um grande guerreiro que lutou destemidamente, morreu e foi enterrado. O herói. Falstaff disse, assim termina o herói, mas eu, covarde, sobrevivo. Ele era esperto. Não era corajoso, mas era esperto. Então, você pode morrer corajosa ou viver covarde. Falando mais precisamente, você pode viver culpada ou morrer inocente. Você pode morrer... Não. Então, você pode morrer corajosa ou viver covarde. Se você morrer pelo seu pai, se sentirá inocente. Se permanecer viva, talvez se sinta um pouco culpada. Só conseguimos sobreviver com culpa. Consegui deixar claro? Ok. Aí ele diz para ela, então, viva! Então, esse aqui foi um episódio, tá? Eu vou agradecer a todos vocês. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser o contato, que quer ver as anteriores, meu celular é 24 999 27 6557. Pode mandar o WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima semana. Um abraço.